Quero agradecer todo mundo que tá aqui entrando. Eu postei ali rapidinho no meu Instagram, canal Shoptime aqui, olha, fazendo as lives. Tem várias lives legais aqui rolando, né? Dos apresentadores dando dicas pra vocês. E que são dicas que a gente tá pegando pra nossa própria vida, né? E eu acho que aqui é um espaço que a gente tem exatamente pra isso. Até vou pedir pra vocês que estão aí entrando, se vocês tiverem alguma experiência pra poder compartilhar com a gente, de, por exemplo, decoração. Decidi decorar a minha casa, fazer uma coisa diferente, porque assim, ficar todo dia olhando para a mesma parede, para os mesmos cômodos, para a mesma coisa, tem feito a gente cansar, né? E eu acho que dá algumas mudadinhas aí na nossa casa, pequenas coisas que nós fazemos, um investimento relativamente pequeno, né? Mas que parece que traz um ar diferente para casa. E esse, inclusive, é o tema dessa live, né? Que é decoração. Porque acho que é isso, né? Quando a gente, pelo menos, tá ali, sentado no sofá, vendo televisão, tá com o nosso celular, tem um lugar que a gente olha, às vezes a gente coloca um vaso de planta, vai lá, muda a cor de uma parede, muda os móveis de lugar, parece que opa, já dá aquela renovada no espírito, né? Então, nosso tema vai ser exatamente sobre esse tópico. Mais uma vez, agradecendo todo mundo que tá entrando, né? Seja o pessoal que viu já alguma das nossas lives, seja o pessoal que viu ali a divulgação, pessoal aí do meu Instagram, olha, um grande beijo para todo mundo, tá? E conforme aqui a gente for fazendo o nosso bate-papo, se a gente tiver aí algum comentário, se tiver perguntas, inclusive, sobre o tema decoração, por favor, fica à vontade, que a gente vai respondendo, né? Tudo aqui para você, é lógico, né? Você sabe que eu sou curiosa. Eu já fui lá, já pesquisei, eu vou atrás sempre da informação para você. Inclusive, esse meu cantinho já tá ambientado com uma decoração. Vocês gostam, às vezes, de assistir Shoptime, ficar vendo como a gente muda as coisas? Eu tenho colocado bastante coisa até lá de casa, né? Eu vou lá, fiz isso, fiz aquilo. Decoração é um tema muito bacana, né? Que a gente explora e se a gente for ver hoje as soluções alternativas, a criatividade da galera, a quantidade de gente que aproveitou esse momento ficando mais em casa e tem muitas vezes da coisa do faça você mesmo, né? Porque como a gente não tá, às vezes, podendo fazer grandes reformas, quem é que às vezes não fica nas redes sociais e fala, nossa, que legal, acho que eu podia fazer isso aqui em casa, acho que vai dar certo, né? E aí a gente bota toda a nossa habilidade, levanta as mangas, né? E fala, acho que eu sou capaz de fazer. Eu super acho que a gente é capaz de fazer, que é o conceito aí do you, já ouviu essa expressão? Do it yourself, que é o faça você mesmo. E eu acho que isso a gente já vê muito lá nos países de fora. Eu sou uma fissurada, né, em rede social, Instagram, Facebook, aí eu fico vendo aquelas coisas todas, falo assim, vou fazer, gostei disso, gostei daquilo, e aí eu vou lá pro canal Shoptime, dou aquela caçada nas coisas e acho tanta coisa legal. Só que é o seguinte, a gente também busca o quê? Praticidade, porque ficar com o trabalho pela metade não vai dar certo. E tem algumas coisas que são bem mais complicadas quando a gente pensa em decoração. Você acha fácil, por exemplo, pintar a parede? Desculpa, eu não acho. Eu acho bem difícil até manter o tom da parede. Você vai lá, eu acho que eu vou conseguir. Compra tinta, pincel, rolinho e começa. Fez ali, ó, uma vez. Passei a segunda mão e não ficou bom. Vai lá, tenta uma terceira. Fala assim, gente, o que eu fui inventar moda? E quando chegar na metade da parede, você fala, ai, cansei. Você quer ir alternativas muito mais práticas e fáceis? Você já ouviu falar, por exemplo, dos revestimentos 3D, as placas autoadesivas? Não ouviu falar? Olha, descobri isso numa dessas minhas caçadas de internet. Gostei tanto do assunto, né, que aí eu comecei a pesquisar e aí eu falei, nossa, acho que isso aqui eu vou conseguir fazer. Então eu quero falar pra você exatamente disso, te dar uma ideia aí de como é que você pode mudar uma parede da sua casa. Cansei dessa parede. Ai, André, sabe o que acontece? O meu, de repente, a minha cozinha, né, é uma cozinha mais antiga e aí veio, tem uns azulejos que já saíram de moda, mas olha, quebra, não é comigo, tá todo mundo em casa, pessoal, aqui tem alergia, não vai dar certo, né, de fazer isso, não tá podendo ter obra no meu prédio, como é que eu resolvo? Muito fácil. Vendo aqui no fundo, essas placas? Pois é, gente, isso aqui é um achado que em
minutos, tá? Você consegue dar aquela mudada no ambiente que você vai olhar, você vai falar, gente, tô nem acreditando que foi eu que fiz. E vou falar, experiência própria, tá? Porque essa situação, você tá ali, ó, sentado, eu ficava olhando pra uma bendita parede na frente, né? Do lado, na verdade, da minha televisão. Eu olhava pra ela e falava assim, ai, já tá me incomodando. Eu olhava de novo e falava assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E aí eu vi essas placas que eu falei assim, eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu te mostrar, inclusive, ó, você já viu essa que tá aqui na parede. A gente vai falar sobre essa, que na verdade, o que você precisa? Você vai precisar de um kit, né? Também com uma só você não consegue pegar uma área. Então a gente montou aqui exatamente pensando nisso. É difícil de aplicar? De jeito nenhum, super, super fácil. Vou pegar uma delas, essa aqui, ó, é a Inca. Ela vem exatamente assim, ó. Você vai ter aí, você pode fazer a opção, depois você mede, né, qual é a área que você tem, multiplicando largura por altura, e aí você vai saber. Aqui, por exemplo, você tem uma placa que ela é feita de um material bem resistente, né, e detalhe, ela tem um brilho, ó, conforme a luz bate, fica muito bonito. Não é papel de parede, tá? Que às vezes a gente tem que passar aquela cola toda, fica cheiro, não, é com fita autoadesiva. Tá vendo? Tem as fitinhas aqui, ó, tá no lateral e ainda tem até uma área. Isso aqui eu achei uma sacada muito bacana. Você tem na parte onde você vai ter a divisão uma área para recorte. Se você precisar cortar a placa porque tem um lustre, porque tem o interruptor de luz, você vai conseguir fazer isso. Ah, olha, faltou um pouquinho, você corta. Então ainda tem essa facilidade, até porque ela trabalha com alto e baixo relevo. Então tem umas partes mais altas, umas partes mais baixas. Então geralmente é legal que você comece pelos cantos da sua parede ou próximo do teto e depois você vai dando essa sequência. Todas elas são iguais, tá? Você vai ter aqui, ó, 50 por 50 centímetros. Então, se você, por exemplo, tem uma área de 5 metros, você vai levar aí 20 placas. Se você tem uma área mais ou menos de 2,5 metros, porque você quer fazer só aquela parte de baixo da bancada ou próximo de onde fica a torneira da pia, né? Ah, mas pode respingar água? Pode respingar água, não tem problema não, né? Porque a gente sabe que às vezes tem essa questão, né? De onde vai ficar? Você sabe que até aquelas rachadurinhas de parede, às vezes a gente mora no apartamento, que é alugado, né? E aí você fala, André, fazer obra aqui não. Mas pelo amor de Deus, nossa, isso aqui já tá tão defasado, não vou... Posso colocar isso? Vai ficar perfeito? Pode. Pode colocar em cima de um azulejo antigo? Sim. Ai, olha, a parede, ela é uma parede que tem pintura. Tudo bem, vai lá. Então isso tudo é muito legal. E aqui, ó, estão perguntando até se é adesivo. É aquele adesivo 3M, sabe? Que é muito bom, inclusive, né? Tem uma excelente fixação. Não vai ficar acontecendo de ficar caindo a placa. Nada disso, tá? Essa aqui é a placa. Essa aqui, o nome dela é Inca, tá? Ah, até porque você tem tudo aqui, ó, recortadinho, bonitinho. Eu gosto dessa porque ela faz todo esse detalhe bem linear, bem alinhado. E aí você pode levar esse kit com 10, né? Por exemplo, placas 3D. O pessoal tá perguntando aqui, né, quanto? Ah, já quero saber. E aí? É o seguinte, você pode levar essas 10 placas, que aí vai abrir uma área de 5 metros quadrados, né? Agora, se for para uma área maior, aí a minha dica é você levar 20 placas, o pessoal falando assim, ah, por exemplo, né? Eu queria colocar tanto na minha parede, na cabeceira. Não ia ficar bonita, às vezes a gente nem tem aquela cabeceira de madeira, a cama é aquela cama box direto, e aí você quer colocar só pra dar aquele detalhinho. Imagina várias juntas. Eu sei que eu mostrando aqui, só uma pra você, às vezes é um pouquinho mais a ideia, mas o que eu tenho ali é exatamente isso. Eu, inclusive, depois daqui da nossa live, vou colocar lá no Instagram o que eu fiz na minha parede e a gente tem várias opções. Eu quis trazer essa aqui porque o pessoal gosta muito dessa ideia. Vou chegar até aqui um pouquinho mais perto para você ver que ela é 3D. Tá vendo, ó, esse trabalho que ela faz? Ai, parece até um diamante. Aquelas pontinhas do diamante que reverbera assim na luz. Fica bem bonito, né? E imagina várias dessas aí. Você pode até olhar como referência, a gente tem no Instagram muitas fotos aí de opções, então o pessoal pergunta, Andréia, só tem branco? Sim, ela é branquinha. Ai, mas eu queria colocar uma cor. Sabe aqueles sprays que a gente usa, né, pra colocar tinta? Ela aceita, então você pode pegar exatamente aquela tinta e aí você coloca, quero colocar azul, quero colocar amarelo. Olha só, temos uma pergunta, inclusive, né,
Luana Lu, Luana Lu, que ela tá perguntando se essa daqui do fundo é a mesma dessa. Ela é diferente. Essa aqui é a Inca, aquela lá chama Alpes. Por quê? Ó, se a gente for pensar, os Incas, construção, né? Quando a gente vai pensar lá na história, tudo certinho, tudo, então eles tinham toda essa parte. Então lembra assim, ó, Inca é essa que é bem linear. Os Alpes, por serem aí formações da natureza, tem um pouquinho mais de irregularidades. Então aquela ali é o Alpes, tá? Pra você saber o nome dela. Inca, Alpes, Alpes, Inca. E é o seguinte, o pessoal também tá perguntando, e como é que eu faço, ideia, pra comprar? É o seguinte, a gente deixou inclusive aqui nos comentários fixos, né, que é um link pra você já ir direto, mas você pode digitar também shoptime.com.br/lives. Você vai achar essas placas aqui que a gente tá te mostrando, as opções aí de se você quer com 10 placas, se você quer com 20 placas, se você gostou da Inca, se você gostou dos Alpes, e também vai ter até, você fala, Andréia, como é que eu faço para medir? Lembra daquelas aulas de matemática, mas lá você vai conseguir ter orientação certinha. Até porque, às vezes você fala assim, olha, eu medi aqui a minha parede, eu não preciso nem de 10, nem de 20, eu preciso de 30. Aí você pode levar um kit com 20, outro com 10, e aí você complementa, e é o tipo de coisa. Ela chega numa caixa, todas assim, ó. E como ela tem, né, pouco espaço, porque ela é fininha, ó, tá vendo? Não ocupa muito espaço. Então vai receber uma caixa toda certinha, não tem problema de quebrar nem nada. E aí na tua casa você vai fazendo a aplicação. Essa fita aqui, ó, deixa eu mostrar pra você. Só você puxar aqui, ó. Só vamos usar um pedacinho da unha, né? Puxou a fitinha, vai lá, ó, e cola. Desse jeito. Eu precisava de mais um pouquinho. Aí você mesmo pode ter essas fitas que são dupla face e você pode preencher outras áreas. E depois, até se você quiser tirar, vamos supor, né? Eu tinha colocado no banheiro, agora eu quero mudar. Quero colocar no seu, pode também. Porque, e como renova o ambiente? É incrível, gente. Vocês não têm ideia de como você, com um pouquinho só de... Não envolve nem destreza, né? Porque tem algumas coisas que às vezes a gente tem que ter uma destreza para poder fazer ali o movimento do pincel e tudo mais, o recorte. Aqui não tem isso. E o legal também, imagina o seguinte, se eu fosse comprar as pastilhas, fui na loja de material de construção, vi lá, olha só essas pastilhas. É fácil de colocar? Não, não é. Primeiro que você tem que ter aquela cola das pastilhas. Você tem que colocar o espaçador entre elas. Depois você vai entrar com rejunte. Não. Só que não, né? Eu tô abrindo mão de tudo que complica. Eu acho que tudo que pode ser mais descomplicado é mais bem-vindo, tá? E essas aqui são placas super fáceis de você mesmo aplicar. O máximo que você vai precisar, por conta da altura da gente, né? Eu tenho 1,60 m, não consigo chegar lá em cima. É de uma escadinha para você poder ir lá e colocar. O máximo que você precisa aí de ajuda. Inclusive, já deixa sem, na hora que você for subir na escada, uma dica aí para você. Já tira as fitinhas, né, de proteção do adesivo. Aí você vai lá e... Uou! Colou. Agora, tem uma outra coisa bacana também de falar, que esses... Eu não peguei um pedaço, tá? Não vai um negócio inteiro lá de 2,5 metros, 5 metros e meio. Os quadrados, olha, eles são de 50 por 50, sendo que se você precisar, às vezes para uma área, colocar um pequeno acabamento, né? A parte de acabamento falou, poxa, daí, mas faltaram 40 centímetros, eu não tenho a placa com 40 centímetros. Tesourinha normal. Você vem aqui, ó, corta. Um pedacinho. Corta aquele quadradinho específico, vai e faz o encaixezinho, que aí você vai conseguir. A minha única dica é para você ter a fitinha, né, autoadesiva, para poder fazer esse acabamento aí, e você vai ter a facilidade de não precisar colocar rejunte, porque ela já faz tudo isso na própria placa. Só que se você for pintar com sprayzinho, tá, gente? Lógico que aí vai acabar cobrindo tudo, a não ser que depois você queira pegar um outro pincelzinho e vir dando esse acabamento do rejunte. Então isso também é super importante. Agora, estão perguntando assim, inclusive a Jucimar, se a parede tem que estar lisa. Sim, porque se você tiver aquele chapiscado, sabe aquele chapiscado? Quando você, às vezes, está na fase de construção, aí você não vai conseguir ter a fita autoadesiva, né, tendo o contato certo. Agora, lisa como também você fala? Sem um papel de parede, se eu for pegar assim um azulejo, né, que mesmo assim tem a questão do rejunte,
não tem problema, porque a fita vai conseguir cobrir várias áreas desse azulejo, então não vai ter problema. Em relação à limpeza, ai, juntar um pozinho é chato, né? Eu sei, olha, eu tô aí nessa loucura de limpa a casa todo dia, limpa. Dá pra limpar se juntar um pozinho? E vou ser bem mais sincera. Você já tentou limpar rejunte na vida? Rejunte é uma coisa que socorro, né? Você vai lá, joga produto, pega buchinha. Aqui não tem isso. Por quê? Porque como você não tem a porosidade, que é o que acaba tendo quando você usa o rejunte, a gente sabe que gruda. Então, aquela sujeira que você não consegue tirar de um rejunte tradicional, aqui nessa placa, né? E até porque quando a gente pensa que só pegar um paninho úmido, né? Você vai lá e limpa. Dependendo, você tem aquele espanador. Olha o antigo espanador de pó. Com o espanador de pó, você consegue tirar só essa poeirinha. O material dela, inclusive, a Rafa Rocha tá perguntando. Rafa, o material, ele é um poliestireno. É um tipo de polímero, né? Que a gente fala que ele é bem resistente, ó. Até em questão a flexibilidade, eu gosto até de mostrar isso aqui, ó. Que diferente aí de alguns conceitos que a gente tem de revestimento, que aí faria uma... Já viu de gesso? Gesso é bonito, é lindo, mas alguém tem que fazer, né? E aí, digamos que eu não sou a pessoa que teria essa habilidade, porque você tem que colar esses gessos, tem pó. Então, assim, praticidade pro resto da vida, né? Enquanto você tiver, você vai lá e você consegue fazer tudo isso, que é muito legal. Se você for pensar, até em quem gosta de mudar. Tem muita gente que é assim. Ah, eu gosto. Olha, passa um mês, eu já quero dar uma repaginada, eu não gosto de ficar sempre nas mesmas coisas. Se você hoje for até... Vamos pegar esse universo de lives, né, que a gente tem vivido, muita gente fazendo, e às vezes tem que dar uma mudada no ambiente, criar um cantinho diferente. E aí, você pode fazer isso, um estúdio, uma parede... Até uma dica, né? Às vezes se você quiser levar dos dois tipos para mudar, né, o ângulo da câmera, fazer um dia, pegar, por exemplo, essas placas, vai lá e faz um dia com fundo branco. Depois você pode vir com spray, mudar, fazer ela ficar azul, ficar roxo. Então isso é bem legal. Tá me perguntando, por favor, Deia, onde eu compro? Você vai comprar pelo shoptime.com.br/lives, porque lá você vai achar tudo que eu vou mostrar aqui pra você e também, né, o que foi mostrado aí em outras lives, a Flavinha fez, então tem sido uma coisa bem legal e são produtos que facilitam muito a vida da gente, que a gente tem vivenciado, né? Inclusive é muito bacana estar trocando essa experiência com vocês, porque é muito do que eu tenho feito, então você também pode fazer aí na sua casa. Vou te contar um segredo. Quando a gente primeiro compra pra experimentar. E aí eu falei, deixa eu ver se dá certo. Aí eu fui lá, comprei as minhas placas autoadesivas, coloquei na parede toda, fiz uma parede inteira, porque tá muito em alta, inclusive, quando a gente fala em decoração, desse lance, né, às vezes de 3 paredes iguais, uma diferente. Seja na cor, seja num papel de parede, só que quando você trabalha com textura, que é exatamente isso aqui, é uma placa 3D, dá um movimento, fica muito mais bonito. Consultório médico você pode colocar, fica muito legal. Eu já vi muito em consultórios, né, que o pessoal vai e explora esse conceito, escritórios, porque muitas vezes esses espaços a gente aluga por um tempo. Então, quanto que eu tô a fim de gastar numa obra? Também tem essa questão da economia, né, que também é super importante. E aí a pessoa vai, e aí ela pode, inclusive, respondendo aí a pergunta, se é possível pintar de uma outra cor. Porque, cansei de branco, queria colocar bege, quero colocar cinza. Sprayzinho, vai lá... Esse lance do spray, inclusive, é muito legal. Eu consegui também mudar a cor de um móvel, né? Então, essa atitude. E aí eu convido todos vocês a tomarem essa atitude e mudarem pequenas coisas, pequenas mudanças, grandes resultados. Vamos relançar. Em relação à fita, estão me perguntando se essa fita é resistente. Muito resistente. Primeiro que o material, ele é leve, tá? Isso é uma coisa importante. Ao contrário aí de uma placa de gesso, que seria muito pesada, e aí por isso que tem que ter cola, tem que ter um tempo, tem que esperar. Essa aqui não, olha como ela é bem fininha. Por essa leveza, você já não precisa de tanta fita. Tanto que a gente coloca a fita nas 4 laterais e mais na parte central. Essa da parte central é legal principalmente se você for fazer áreas de recorte.
pro interruptor, até no teto, gente, imagina, ó. Vou colocar aqui assim, ó, conversando com você, ó. Se essa fosse essa parede aqui, ó, ficaria assim. Ficou bonito, né? Eu gostaria dessa aqui pro banheiro, ia ficar bem elegante, né, pra você poder fazer isso. E detalhe, gente, depois estão perguntando aí se você pode comprar avulso, porque, ai, com mais 2 placas eu me resolveria. E aí? Vou ter que comprar. Você vai acabar comprando, mas vai arranjar outros lugares da casa para colocar. Mas também é possível comprar avulso, que a gente já montou aí os kits, né? Mais ou menos com a média do que as pessoas acabam precisando. Quando eu comprei, eu comprei com 20 placas, né? E aí sobraram 2. Eu falei, como assim sobraram 2? Já arranjei um outro canto lá, agora eu vou ter que comprar mais pra poder, que eu quero fazer a parede do banheiro. E é tão bom, né? Vai, me conta, por exemplo, quem é que já tá cansado de uma parede, de um azulejo, de um acabamento? Às vezes tem aquelas rachaduras na parede que podem, porventura, acontecer. Quando pega um imóvel prontinho, bonitinho, tudo ótimo, né? Mas, às vezes, com os anos de uso, acaba tendo isso. Ou uma parede que, às vezes, tem uma questão de umidade, né, nesse local. Então, pode colocar sem quebradeira, sem dificuldade, sem ter que chamar uma outra pessoa. Em relação ao calor, porque se você for colocar em algum lugar, mas nessa parede bate sol direto, Andréia, é sol da tarde, fico preocupado. Sim, ela é resistente a esse calor. Se você for colocar numa parte da parede próximo a um fogão e tudo mais, lógico que a gente não vai pegar e colocar um isqueiro ali, mas essa não é a ideia. Mas a calor, sim, ela é resistente, então pode ficar tranquilo. E se dá para limpar, porque esse lance de colocar perto de numa parede, atrás, assim, às vezes de um fogão, próximo de um cooktop, essa área que fica às vezes embaixo da bancada, e aí na bancada tem pia, tem o fogão, tem a coifa. O que acontece? Gordura, poeira, calor, respingo de água, tranquilo, gente. Sujou, caiu um pouquinho aqui, ó, de gordura, coisa que a gente... Como é que faz pra limpar gordura de tinta, se a parede tá ali, ó? Vai ficar aquelas manchinhas de tinta que vão doer nosso coração de gordura, né? Cada vez que a gente olhar ali, eu sou meio louca com limpeza, vocês já perceberam, né? Então, foi lá, paninho, aquele paninho com um pouquinho de desengordurante. Que bonita. E aí ela tá de novo assim, ó. Olha o brilho. Eu gosto muito do brilho. É muito interessante. Porque quando você olha pra uma parede lisa, falta, né? Parece uma textura, um acabamento. A textura dá outra cara pro ambiente. E aqui você vai ver que ela trabalha em alto e em baixo relevo. Lembrando que eu tenho 2 opções aí pra você das placas, que são as placas autoadesivas. Por quê? Porque eu já venho com adesivo aqui atrás. Essa aqui, você vai ter todos os quadradinhos lineares. Essa aqui é a Inca. E aqui atrás, onde você vai ter triângulos, losangos, mas também fazendo uma espécie de montanha. A montanha ela não é toda triangular, né, ou toda quadrada, ela vai ter diferenças. Então, quem quiser uma opção do 3D mais abstrato, aquela ali é a melhor opção. Às vezes até pela questão da área que você tem, né, ou se você quer fazer um complemento, a tua casa já não é toda certinha, né, nesse sentido de linearidade, é uma opção muito bacana, ou um outro quarto. Gente, em relação ao nome, Tainá. Oi, Tainá, tudo bem? Como é que você tá? Como é que chama esse produto? Porque você também pode achar pelo nosso aplicativo, né? Você vai digitar lá no seu aplicativo kit com 20 placas 3D autoadesivas, revestimento de parede Alpes, que é aquele ali, 50 por 50, que dá uma área de cobertura de 5 metros quadrados. E se eu quiser a de 10? Aí você vai colocar o mesmo nome, só que aí você vai colocar, né, o Alpes ou o Inca, o nome ele é o mesmo, sendo que é com 10 placas, te dá uma área de cobertura de 2,5 metros. E depois, se você precisar comprar mais alguma avulsa, né, também pode. E aí você vai fazer. Inclusive, né, quando a gente fala dessas placas, a gente tá falando exatamente com você que tá com vontade de mudar um pouco, dar uma cara diferente, nomes de novo pra gente decorar. Ai, como eu gosto de mudar a casa. Ai, você sabe que a vida inteira eu fiz teatro, né? Quem não conhece, e eu fazia teatro e tem essa coisa do cenário, a construção do cenário. E a nossa casa tem isso, né? É o nosso lugar de conforto, é um lugar que a gente quer se sentir bem. Então,
tem que se sentir bem, não adianta, porque quando a gente tava só de passagem pela casa, falar, tá aquela coisa assim, dá aquela tapeada, vou fingir que não tô nem vendo, tô fingindo que não tem uma mancha nessa parede, tô fingindo que eu já não aguento mais a cor desse azulejo. Pintar azulejo, problemas, descasca. Não pode usar muitas vezes aquela tinta de azulejo para áreas úmidas. Cola. Estão inclusive me perguntando, Fernanda, se já vem com a fita. Sim, a fita já vem inclusive coladinha aqui, tá? Não vai ter que pegar a tesourinha, ficar medindo milimetricamente, né? Pra cortar a fita. Não, já vem com fita nas 4 laterais e mais 2 fitas na parte central, que é a área de recorte, que costuma ser pra gente poder usar. Se eu quiser colocar mais fita depois, né, ou pegar um quadradinho específico, e falar, essa área aqui não tem. Aí você pode fazer um complemento, mas a placa de 50 por 50 já vem com toda essa faixa, né, lateral dela e também na parte central com as fitas 3Ms já no tamanho certinho. Aí é só você tirar a proteção, vai lá e coloca. A Milene tá perguntando se só dá para comprar essas placas no app. Não, dá para você também comprar pelo shoptime.com lembra aquela barrinha assim, ó, lives, que é o que tá rolando aqui agora. Sejam todo mundo muito bem-vindos, tá adorando fazer isso, né, que a gente consegue dar, né, essas dicas, essas coisas gostosas, uns achados. Eu acho que é isso, a ideia é a gente ter esses achados e da gente poder se divertir ao faça você mesmo. Resumindo, gente, o material dela, tranquilo, é um material poliestireno, que é uma resina plástica, né? Então por isso que você pode limpar, ela aceita você colocar uma tinta, ela tem uma resistência ótima, um acabamento muito certinho, não tem imperfeição, né? Você olha assim, ó, olha como ela é perfeita. Você não precisa depois aplicar rejunte. Se você quiser colocar um spray para dar uma cor, você vai poder. Tem um espaço, que é esse espaço aqui, ó, se você precisar recortar essa área para colocar um interruptor. Então já vem com a fita aqui lateral para você poder dar essa área do interruptor. Até no teto você pode fazer. Você sabe que inclusive eu li numa revista de decoração falando sobre isso, né? Muita gente às vezes não pode mexer no azulejo, aí vai e dá uma mudada no teto. Pode ser, vamos brincar também, afinal de contas, o que vale é a sua criatividade e eu quero exatamente que você explore a sua criatividade, que você aproveite aí, isso é muito bacana. Vamos relembrar aí quanto que tá, porque eu gostei tanto da ideia que eu mesma fiz, tenho visto muita gente fazer e que bom que aqui no Shoptime você tem essa alternativa, a gente aí brincando de mudar os ambientes, pra gente poder se sentir bem. Vou colocar ela aqui, já pensando em que ambiente que eu vou colocar. Agora, todo o ambiente tem que ser pensado na decoração, né? Uma parede já é capaz, como você vê aqui, de dar outro ar. Agora, outro investimento muito legal e que as pessoas têm feito muito é iluminação. Inclusive, né, arquitetos que confirmam isso ou que, né, me corrijam, como é importante a questão da iluminação dos ambientes. Essa coisa de lá, só uma lâmpada branca, não. Eles não vão ser muito a favor. Vai depender do ambiente, vai depender do que você tem como objetivo. E as luminárias, gente. Quem gosta de uma luminária? Eu adoro. Eu acho que luminária dá um charme, um aconchego, uma decoração. O lance, por exemplo, da parede. A parede fica incrível, só que às vezes você coloca ela toda, né, com os revestimentos, você fala assim, agora eu vou dar uma quebrada. E aí você escolhe um lustre, um abajur, né, uma luminária de mesa. Eu quero falar pra você de uma luminária que eu já tô aqui, ó, paquerando. Esta. Que tal? Não é bonita? Ai, gente, isso aqui me lembra tanto aquele origami. Na verdade, sim, lembra o origami, é a luminária pendente origami e ela tem um degradê em âmbar, percebe? Vou te falar, se você coloca, por exemplo, uma luz, você sabe que, inclusive, quem trabalha com iluminação, estúdio, por exemplo, de TV, eles usam às vezes umas gelatinas para poder colocar naquela iluminação, que aí vai dar um tom diferente. E essa gelatina, que é um plástico que eles colocam, que é resistente a calor, eles colocam, e aí esse aqui é azul, porque não precisa trocar a cor da lâmpada. Esse detalhe dela fazer esse degradê permite, como na verdade você vai ter uma
luz que vaza por esse, né, por esse material, você vai ter ela com uma nuance diferente e fica elegantérrima. Ela foi inspirada até naquelas dobraduras de papel, né? Você já tentou fazer? Eu lembro quando era criança, eu ganhei do meu padrinho, mandar um beijo pro Veiga, ele me deu um livrinho de origami que vinha com os papeizinhos e ia ensinando a fazer aquelas dobragens, né? Só que eu já até vi na internet algumas coisas assim pra tentar fazer igual. Eu confesso que eu prefiro ir lá, compro bonito. E aí eu já consigo ficar feliz, né? Porque aí eu fico frustrada quando eu invento de tentar fazer alguma coisa e não consigo chegar até o final. Ah, não, tem que colocar. E essa luminária que ela tem esse pendente, você pode, inclusive, nas alturas, né, que você vai trabalhar, até porque ela tem ali o tamanho do cabo para você poder fazer esse ajuste. Onde que eu compro, Deia? Também pelo shoptime.com.br/lives, ou pode ir lá no nosso aplicativo e você digita luminária, pendente, origami, degradê na cor âmbar. E você tem, por exemplo, um material que é leve. Por quê? Algumas pessoas não colocam lustre na casa, não botam esse tipo de pendente, porque o material às vezes é vidro e tá no gesso. Não tenta colocar coisa pesada onde tem gesso, gente. Você tem que ter todo um suporte para poder dar conta quando é pesado o material. Mas aqui, ó, leve, livre, leve e elegante. 550 gramas, ela é bem leve. Então, mesmo que você vá colocar fixada num teto que é gesso, numa área ali que não tá direto no concreto, pode fazer isso sem problema. Aí você olha para ela, Andréia, deve vir uma caixa enorme, né? Pra ela já vir assim, toda montadinha. Como é que vai fazer? Não, gente, ó, ela vem numa caixa assim. Aí, ó, você falou que eu não ia ter que brincar de origami. Você falou que já ia ser fácil, mas vai ser fácil, calma. Deixa eu te mostrar. Eu peguei uma aqui, ó. Porque ela é desse tamanho assim. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Ó. Não é uma sanfona, não vamos... A gente sabe que tem aí São João rolando, mas aqui a ideia, ó. E ela tem uns ímãs. Esses ímãs, eles se encontram e aí ela vai fazer esse formato. Então, esse sistema aqui de sanfona, mas que já vem com toda a dobradura prontinha para só você ir lá e fazer. E ela já vem, inclusive, com esse degradê, esse aqui é um dos modelos que a gente tem. E aí ela vem com essa parte que é o fio, né? Que aí você vai escolher, se quiser fazer algum ajuste, também pode. Esse suporte, que é o para você fixar no teto. Você vai lá e coloca no teto, né? Pode ser o gesso ou direto ali. Esse bocal, ele é daquele E27. Nossa, eu fui aprender isso esses dias. Fui e falei, o que é esse negócio? E27, eu não sei o que. Só que eu sou curiosa, né? Já dei um Google, fui aprender. Que é o formato normal dos pendentes, dos lustres que você coloca. Aqui tem alguns abajures, luminárias, né? Que usam uma lâmpada mais fininha. Inclusive, Andréia, qual é a lâmpada que eu posso usar? Você já viu isso? Que às vezes você ficou a fim de comprar alguma coisa e falou assim, ah, não, mas eu queria colocar outro tipo... É uma palavra que eu sei que às vezes me entristece, só usar lâmpada tal. Aí eu falei, mas eu não queria usar essa lâmpada. Eu vi uma lâmpada toda bonita, com os filamentos e... queria usar essa. Ah, não, essa não pode, essa não é compatível. Essa aqui, ó, pode ser halógena, pode ser fluorescente, pode ser aí a lâmpada que você tiver, só tem que ter aí. Ah, mas o que eu tenho é menorzinha. Tem uns adaptadores que também a gente coloca. Ah, eu queria usar uma LED. Pode, gente. Só respeitando aí nessa questão dos 25 watts para halógenes fluorescente, 20 watts e a LED de 10 tá ótimo para você poder aí incrementar o seu ambiente, dar esse charme. E como ela tem um tamanho bom, né? Não é aquela pequenininha, não. Tem muita gente que, inclusive, coloca ela com pendente a mesa de jantar. Eu acho que fica muito bonito quando você coloca aquele pendente assim na mesa. Primeiro que, ao contrário de quando a lâmpada vem direto do teto, que ilumina uma área muito grande, quando você usa uma luminária que tem o pendente, você concentra a iluminação naquela área. Chamando a atenção para o quê? Aquelas gostosuras que você tem preparado. Tem usado aí pela cozinha? Então, vamos valorizar essa mesa bonita. Já tem ali um aparelho de jantar sofisticado, né? Fica muito bacana. Ah, eu quero colocar no meu quarto. Adorei essa ideia de colocar... Eu levaria pro quarto duas. Aí eu colocaria uma de cada lado. Sabe aquela mesinha de cabeceira que fica de apoio? Aí você pode colocar as duas. Ah, mas eu posso colocar como o lustre central do meu quarto? Também pode.
esse cantinho. Você tem algum cantinho na tua casa? Eu tenho um cantinho lá com o meu escritório. Às vezes você tem um cantinho que tem uma poltrona, um lugar de leitura, vai ficar super bacana. Estão me perguntando, inclusive, se é fácil a montagem. Sim, gente, é bem fácil a montagem, como eu mostrei pra você. Vem nessa caixinha, que ela não tem volume, nada absurdo. É a luminária pendente origami, degradê âmbar, e ela vem fechadinha desse jeito, tá? Que já vem com toda a dobradura. Isso aqui, a ideia dela já ir assim, ao invés de ir numa caixa muito grande, é justamente porque você não vai ter o problema de amassar, tá? Então isso é bem bacana. E aí, ó, você vai fazer esse movimento, e aí ela tem os ímãs, e aí ela fica pronta. Esse aqui é um que eu tô te mostrando, né? Mas a que a gente tá colocando aí direitinho pra você é essa opção. Preço. Quanto custa a ideia? Porque eu já fiquei super... Vou mandar de presente. Olha, isso aqui é um presentaço, hein? Pra quem tá montando aí uma casa, quem teve que se reinventar nesse momento. Você sabe que o momento que quem tá montando uma casa... Você já passou por isso? Começou a montar uma casa. E aí na hora que chegou nessa parte dos acabamentos, falta pouca coisa. Só que eu vou comprar uns lustres. Eu falo assim, meu Deus do céu, um lustre custa R$500. Tô desistindo dessa ideia. Esquece. A gente conseguiu uma luminária pendente aí pra você com preço ótimo, que eu fui lá, quis dar essa pesquisada. Eu vi, acho que na casa do meu irmão colocou uma desse jeito, ficou super bacana. Já vi também numa casa de uma amiga que ela colocou na sala. Meu irmão colocou num canto que era mais de um conceito de barzinho. Você vai olhar, olha aí. Vai, olha pro lado esquerdo, olha pro lado direito da sua casa. Pensa, você já achou um lugar. Ela vai já com o fio direitinho, lembrando que na hora que você termina de fazer a montagem, como é que ela vai ficar? Ela tem todo esse processo aqui, e aí você vai ter o pendentezinho, vai ficar, você pode colocar ele um pouquinho mais pra dentro, né, mas é só pra você ver que aqui tem o bocal, onde você vai colocar a sua lâmpada, halógena, fluorescente, LED, que é o E27, que é a lâmpada normal, que a gente já tem sempre uma sobressalente em casa, né, em causa de queimar, e a gente fica um pouquinho com medo. Ela tem 8 ímãs magnéticos que você vai fechar, né, na hora que você terminar de fazer a abertura dela. E esse pendente é o que você vai colocar depois fixado lá no teto da sua casa, tá? E detalhes. Eu tenho uma estrutura de madeira, daí fiz ali, tem um detalhe, fiz um painel. Pode colocar nessa... Pode. É gesso? Sim. Teto normal. E aqui a gente pode depois regular até a altura desse cabo, mas é lógico que aí você vai poder puxar, né, e fazer direitinho do jeito que você quer, para a altura que for necessária. E aqui é onde você vai ligar na fiação. Lembrando, lógico, né, é fácil, mas não esquece de desligar o disjuntor da sua casa. Sempre que a gente estiver trabalhando com qualquer coisa de eletricidade, né, é sempre importante você não ter corrente elétrica naquele momento. Olha lá, é porque é isso, são 2 fiozinhos. Eu aprendi um dia desse, que eu precisei trocar uma luminária lá de casa também. E eu falei, nossa, era mais fácil do que eu imaginava, que às vezes a gente acha que não vai conseguir. Então, super tranquilo. Agora, eu vou fazer aqui um gesto, tá? Mas não é assim, não é por barulho, tá? Tem que ir lá no interruptor ligar, que é o que tá ligado. Mas eu vou fazer assim. Acendeu. Não é desse jeito, tá? É que senão eu ia ter que levantar pra ir até lá e eu quero ficar aqui batendo um papo com vocês. Olha que linda que ela fica. Você vê que, inclusive, o lance dela começar em branco e dar continuidade em âmbar, dá o quê? Dá uma nuance de tonalidade diferente. Ela fica muito mais bonita, inclusive acesa, né? A apagada também fica bonita, fica. Chama atenção, mas quando você vai lá e acende, fica muito chique. E aí você pode colocar o quê? Que cor que você gosta de lâmpada? Você prefere lâmpada branca, que é a lâmpada fria? Perfeito. Você prefere uma iluminação mais quente, que é aquela lâmpada amarelinha? Ótimo. Lâmpada halógena? Sim. Pode usar que não vai ter problema, pode usar aí a sua luminária. Se você já tem, inclusive, aquela que você não gosta muito, tem uma que é muito engraçado, né? Toda vez que eles fazem obra, eles colocam aquela cúpulazinha, parece um holofotezinho, né? Mas aquilo não tem graça. O pessoal de decoração até tem usado, mas aí usa com uma régua, e aí vários deles que aí coloca aqueles spots. Mas aquela assim, meio sem graça, você foi lá, tirou, já vai ter aqueles 2 fiozinhos ali, ó, já assim, manda outro, quero outro lustre, vamos colocar uma coisa diferente. Aí você vai e coloca essa cúpula. O pessoal tá me perguntando qual é o material dela. Papel, origami. Ó, o que você tem? Deixa eu chegar aqui pertinho de você até, pra poder te mostrar. Tá vendo? Mas não é aquele papel, né, de folha de papel sulfite, não. É bem grosso, né, como se fosse aquela cartolina bem grossa.
que aí é o que vai dar essa estrutura. Não vai mudar de forma? Não, gente, ela vai ficar direitinha, só quando você fizer aí, ó, o fechamento dela, aí você vai lá e vai ter exatamente esse conceito do origami. Faz muito sucesso esse tipo de luminária, ele explodiu, inclusive. E lembrando que também é super fácil, lógico, como fica em cima, né, o pessoal quer saber se na hora de limpar, como é que vai fazer. Olha, eu aconselharia com aquelas escovinhas, né, que às vezes a gente usa para juntar a poeirinha, ou então um espanadorzinho, só aquilo ali é o suficiente para você fazer. Passar um paninho aqui também, que a gente sabe que às vezes tem aqueles bichinhos que gostam de uma luz, né? Então, se eles chegarem aqui, só você passar, que não vai ter dificuldade nenhuma na hora de você limpar. Essa aqui, que é a luminária pendente, nesse estilo aqui, ó, degradê âmbar, que fica muito, muito chique, diferente, dá uma renovada, uma outra cara pro ambiente. Inclusive, falando aí sobre outras caras pro ambiente, eu comecei falando aqui de umas placas que também deram uma cara super charmosa para esse nosso cantinho aqui. E essas placas são placas 3D. O que significa isso? Ela não é lisinha, não. Ela vai ter um degradê. Ela vai fazer assim uma impressão com alto e baixo relevo, alto e baixo relevo. E aí a gente tem duas opções delas, né? Tem as placas 3D, tanto a Inca como a Alpes. A Inca, ela é bem quadradinha assim, ó. Tá vendo? Mas ó, olha como ela tem aqui, ó, alto e baixo relevo. Como se ela fizesse uma pirâmide, né? São várias piramidezinhas quadradinhas que você vai ter. As placas têm 50 centímetros por 50 centímetros. Essa é a opção Inca. Ali atrás a gente tem a Alpes, onde você tem uma desconstrução, né? Você vai ter um pouco mais abstrato esses formatos, mas também tem alto e baixo relevo, alto, baixo, não precisa colocar rejunte. E as placas, independente do modelo que você escolher, elas vão ter o mesmo preço, tá? Para os kits que a gente montou. Tem gente perguntando, ô André, como é que eu faço o cálculo? Não faço a menor ideia, menina. É lógico que a gente tem que lembrar que às vezes a parede que a gente vai colocar tem alguns recortes, né? Ah, o da porta, que você quer colocar em volta, tem um espelho. Vamos fazer o seguinte, primeiro, considera altura, largura. Acho que é a maneira mais fácil. Vai lá, pega uma fita métrica, mediu. Tem 2 metros de altura? Ótimo. 3 vezes 2, tá quanto? Aí você vai dividir esses 6 metros quadrados, né, por... fez a divisão ali, porque cada placa, né, tem 50 centímetros. Aí você vai saber exatamente quantas placas que você vai precisar, porque você tem essa área toda. E lembrando que as placas você pode cortar. Então, se chegou, ops, passou um pouco da largura da porta, como é que eu faço? Vem aqui, ó, e coloca. Rafa Rocha está perguntando, por exemplo, se... Pode colocar no banheiro? Sim. Eu coloquei, inclusive, no banheiro e já tá lá mais de um mês, não descola, fica perfeito, dá um acabamento super diferente, né? E como o material dela é o poliestireno, para lavar, se tem umidade, né, não tem problema, porque papel de parede no banheiro, se é o banheiro principal que tem umidade, vapor, a gente sabe que pode descolar. Aqui você não vai ter esse inconveniente, né, justamente porque o material dela, que é uma resina plástica, sem problema aí com umidade, com a questão de calor, né? Lógico que a ideia aí é você não colocar em áreas completamente molhadas, né? Até por uma questão de você ter a área exatamente onde você tem um constante uso de água. Mas se for colocar naquelas outras áreas, né, do banheiro, sem problema. Andréia, fiquei tão interessada nessas placas. Tem outros modelos? Sim, tem! Vai no shoptime.com/tv, lá no nosso aplicativo, que você vai achar. Eu comprei uma que é estilo tijolinho. Comprei 2 tipos, um estilo tijolinho branco, tem uma que já tem coloridinha. Já vi em muitos programas aqui, né, e achei o máximo. Jane Sachs tá me perguntando se pode pintar. Sim, com aquele spray. Por que eu tô falando da questão do spray? Porque o spray dá um preenchimento. Uma pistola pulverizadora. Você tem a pistola pulverizadora? Se você colocar ali a tinta aí, por que eu tô falando dessa questão da pulverização? Primeiro que é mais fácil, né, gente, do que... E como ela tem essas áreas de sobe e desce, você vai dar uma cobertura melhor. A Aline tá me perguntando se ela é lavável. Aline, eu recomendo que você pegue um paninho umedecido, pode ser com alvejante, se for numa área de cozinha que tem gordura, com aquele desengordurante, vai lá e limpa ela. Pegar, por exemplo,
uma escovinha, né, e jogar sabão. Eu acho que para não riscar, né, o material, que você tem, né, a questão da resina plástica, aí mas é só com paninho, não precisa, porque não é difícil, igual a gente às vezes quando vai limpar rejunte, né, ou alguma coisa assim, o pessoal fica meio preocupado. Vanessa, você tá me perguntando se você pode colocar na parede. Sim. Claro, pode ser na parede que já foi pintada, pode ser numa parede que tem um papel, então pode colocar sem problema e ela quer saber como que coloca. Ó, chega bem pertinho, tá vendo aqui, ó. Aqui onde você tem essas faixinhas, isso aqui não foi eu, tá, que fui lá e cortei a fitinha, não, ela já vem assim. Independente de você levar 10 placas ou 20 placas, ela já vem com essa fitinha colada nas 4 laterais. Tá vendo? Todo o quadrado, né? Que são 50 centímetros, 50. E não teve aquela economia de só colocar um pedacinho, não, né? Tem gente que coloca só um pouquinho aqui, só um pouquinho aqui e o resto fica vazado. Não, ó, vai de ponta a ponta. Inclusive, ela teve uma sacada bacana. Ela já vem com essa parte aqui também do meio. Por que isso? Primeiro que se você tá colocando numa parede lisa, dá uma aderência melhor, porque você tem mais áreas que vão colar. Então isso mantém ela segura um tempo maior. E outra coisa bacana é quando eu preciso fazer um recorte. O que é um recorte? Pô, tem ali o interruptor, se eu quero colocar num lugar que tem um recorte de um espelho, ou você está colocando numa mesa? Sabe aquela mesa que fica próxima da parede? Eu vou economizar em placa, não vou colocar na parte de baixo, porque não aparece, ninguém tá vendo. Então você pode colocar só naquela parte. Tem muita gente que coloca, sabe onde? Uma ideia ótima que eu acho, cabeceira de cama. E aí você vai lá, coloca as plaquinhas, né? Faz ali, por exemplo, 2 camadas, ou pode até fazer só como se fosse uma alça em volta da sua cama, vai ficar muito bacana. Essa fita, ela é dupla face, tá? Então é super simples, é só você tirar a superfície que protege, vai lá e coloca. E área externa, eu recomendo você colocar em áreas externas, mas que não sejam completamente desprotegidas, né? Eu vou colocar em volta da minha piscina. Se toma muita chuva, né? A gente sabe que aí ela é para áreas internas ou protegidas, tá? Fica essa dica para você em relação a tempo que ela vai durar, Lari. É capaz de você enjoar de querer mudar ela de lugar e ela continuar lá. Firme e forte, né? Continua juntinho lá na sua casa dando essa beleza. E se por um motivo ou outro você perceber que uma partezinha, né, descolou, principalmente nessas áreas onde tem uma umidade maior, não eu acho que é diferente até um pouco do conceito do que é um papel de parede, né? Que às vezes quando começa você não consegue reaproveitar aquele material. Então, se por algum motivo é só você pegar um pedacinho, né, de fita adesiva separadamente, né, dessa fita que é a 3M, você vai lá, que é a dupla face, né? Só ir lá, fazer aquele acabamentozinho, dá um pouquinho de pressão, não precisa colocar força não, tá na hora de você instalar, porque essa fita autoadesiva, ela é muito boa. Então só de você já, inclusive, quando você for colocar, já tira todas as partes pra você, às vezes, não ficar um pouco sem jeito, sem ter lugar pra você poder apoiar. Aí você já vai lá e coloca. O material dela, como a gente falou, uma resina plástica, pode passar um paninho, pode recortar, já vem com a fita autoadesiva, já no lugar certo, não precisa ficar recortando, nada disso. Super tranquilo. E a gente também falou, né, nesse tema aí, decoração, sobre a luminária, que você vai deixar o seu ambiente charmoso, aquela luzinha mais meio ambiente, tudo muito claro, às vezes a gente não quer, tá numa hora de leitura, descansando, faz parte até da entrada do momento do sono, não tem aquela coisa muito gritante, fica um climinha a mais. A gente tem essa luminária, que é uma luminária pendente, né, que vem ali do teto, super fácil, inclusive. Inclusive, leva os dois juntos. Dica, instala primeiro a luminária e se ficou algum fiozinho, né, que você teve que fazer uma adaptação ali, porque não tinha um lugar para você poder, já pronto de instalação, e aí depois você vem com a plaquinha e esconde o fiozinho. E aí fica tudo lindo na tua casa. O importante é que esse lugar fique aconchegante. É importante que você curta aonde você tem ficado, aonde a sua família está e com maneiras fáceis de fazer isso, com o conceito de você ter simplicidade. Aproveita, né? Porque aqui no Shoptime a gente gosta de fazer esses bate-papos, até muito assim, né? Então, no sofá de casa, olha pra cá, olha pra lá, você. Quero agradecer, inclusive, a presença, olha, de todo mundo aí que participou. O meu
grande beijo para todos vocês e quero falar, inclusive, para vocês continuarem ligados aí na programação do Shoptime no Instagram, porque a gente tem feito esse conceito aí de várias lives, né? Todo mundo participando, dando dicas para manter a vida da gente mais confortável, mais agradável e até mais. Até a próxima, tá? Eu adorei!